Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição vamos falar sobre a amigdalite. Francisco, bem-vindo. Olá a todos e a todas. É verdade, no Serviço Público de hoje falamos de uma das infecções das vias respiratórias superiores mais comuns, a amigdalite. E então, o que é uma amigdalite? Ora, nós chamamos amigdalite a uma infecção das vias respiratórias superiores, como disse há pouco, que acontece especificamente nas amígdalas. Lá está. Estas amígdalas situam-se na parede lateral da garganta, entre o céu da boca e a língua, portanto, mais lá para trás, na região que nós chamamos orofaringe. Quais são as causas da amigdalite? A amigdalite pode ser provocada quer por vírus, quer por bactérias. Relativamente às amigdalites virais, são as mais comuns, sem dúvida nenhuma. No entanto, quando as amigdalites são bacterianas, a bactéria mais comum é o Streptococcus pyogenes, que é um Streptococcus que nós chamamos do grupo A, e na idade pediátrica, que é uma faixa etária em que acontecem mais frequentemente, as amigdalites bacterianas acontecem sobretudo entre os 5 e os 15 anos de idade. E quais são os sintomas da amigdalite? Ora bem, alguns sintomas obviamente são sobreponíveis entre as amigdalites bacterianas e as amigdalites virais, mas existem alguns pormenores aos quais podemos estar atentos. Então, na amigdalite bacteriana, os sinais e os sintomas mais comuns são a febre. Habitualmente é uma febre mais elevada, que pode rondar os 39, 40 graus em alguns casos. A dor de garganta, que está presente ao engolir alimentos, bebidas ou até a própria saliva. A presença de pus nas amígdalas, mas a presença de pus não é exclusiva das amigdalites causadas por bactérias. Também pode aparecer nas amigdalites virais, embora seja menos comum, mas já lá vamos. Para além da presença de pus, é também comum nas amigdalites causadas por bactérias termos amígdalas muito inchadas, muito vermelhas, e algumas pessoas podem ter outros sintomas como náuseas, desconforto abdominal, etc. Então, no caso das amigdalites virais, é comum sentir-se febre, mas habitualmente não é tão alta como nas amigdalites bacterianas. A dor de garganta também está presente, mas habitualmente é um pouco mais ligeira, embora isto também não seja linear. E habitualmente nas amigdalites virais existem outros sintomas sugestivos de infecção viral presentes em simultâneo. Alguma congestão nasal, alguma tossiqueira, uma rouquidão. Em alguns casos pode até, por exemplo, existir uma diarreia, porque existem vírus que causam alterações respiratórias, mas também alterações gastrointestinais. Podem às vezes até aparecer conjuntivites simultâneas e, como referi há pouco, pode então existir pus também nas amígdalas, embora seja de facto menos comum. E mais à frente já vamos perceber como é que podemos distinguir uma da outra quando temos pus e ficamos em dúvida. Como se transmitem estes vírus ou bactérias? Então, a amigdalite pode ser transmitida pessoa a pessoa, através do contacto direto com secreções da garganta ou do nariz de pessoas infectadas, e por isto é que a propagação é mais frequente no inverno e na primavera, porque na verdade existe uma maior predisposição para esta proximidade das pessoas. No inverno, por exemplo, percebemos que as pessoas muitas vezes estão mais aglomeradas em espaços fechados, em que a ventilação é menos eficaz, e por isso a transmissão destas secreções pessoa a pessoa acaba por estar facilitada.
E isto, em conjunto, por exemplo, com o facto de se estar em grandes grupos, como as escolas ou infantárias, não é? Em que muitas crianças, adolescentes contactam uns com os outros, são condições que facilitam então a propagação destas infecções, sobretudo, obviamente, no caso das amigdalites víricas. A amigdalite pode evoluir para outras complicações? Sim, por vezes a infecção viral ou bacteriana das amígdalas pode evoluir e causar outras alterações, como por exemplo algumas otites, a inflamação dos gânglios linfáticos, a sinusite. Algumas amigdalites podem complicar com abscessos e formam-se abscessos na região das amígdalas, que também algumas pessoas que estão lá em casa podem reconhecer esta alteração. E em última instância podemos até ter aquilo que nós chamamos uma glomerulonefrite aguda, que é no fundo uma inflamação aguda do rim, que parece não ter aqui ligação nenhuma, mas de facto tem, e que acontece em algumas amigdalites bacterianas depois este tipo de complicação, à qual nós, médicos de família, estamos sempre também atentos. Como posso prevenir esta infecção? Olha, relativamente à prevenção, de facto existem alguns hábitos e comportamentos de higiene que podem ajudar a prevenir uma amigdalite. Por exemplo, evitar o contacto próximo com pessoas que tenham amigdalite diagnosticada ou então que tenham a garganta inflamada, que tenham algumas queixas sugestivas, portanto tentar evitar um bocadinho este contacto exagerado ou mais direto com estas pessoas. A famosa etiqueta respiratória de que tanto falamos na altura da pandemia da Covid-19 continua também a fazer todo o sentido aqui, como já fazia antes, na verdade, não é? Portanto, tapar a boca quando se tosse ou se espirra para evitar a dispersão de partículas potencialmente contagiosas. Lavar as mãos frequentemente também ajuda, não é? Porque sabemos que as mãos são um veículo de transmissão de muitos destes micro-organismos. E evitar a partilha de copos, talheres, garrafas de água ou outros utensílios de uso individual com alguém de quem tenhamos a suspeita ou a confirmação de que possa estar com uma amigdalite. Como é feito o diagnóstico? Pronto, esta questão do diagnóstico é também muito importante nós falarmos aqui. Obviamente o diagnóstico envolve a avaliação dos sintomas, a observação direta da garganta para percebermos exatamente quais são as características, e depois aqui entra então aquilo que eu falava há pouco, que nos ajuda a distinguir, por exemplo, quando há pus na garganta, se é uma infecção bacteriana ou vírica, quando nós ficamos na dúvida pela restante história clínica. Às vezes não precisamos de fazer mais nada, porque a história e a observação são sugestivas de ser uma coisa ou outra, mas quando temos dúvida, de facto, existem testes que nós podemos fazer. No fundo é uma zaragatoa, como se fazia também, mais uma vez, para a detecção da Covid-19, que no fundo é com um cotonetezinho, a tal zaragatoa, vamos escolher um bocadinho desse pus na zona da faringe e vamos analisar. Existem testes rápidos, os chamados testes de diagnóstico de antigênio rápido, que muitas vezes utilizamos nas unidades de saúde, nos SASUs, que agora se chamam Serviços de Atendimento Complementar, ou mesmo nos serviços de urgência, e que permitem detectar de forma rápida, e também podemos fazer essa mesma colheita e enviá-la para laboratório, embora não seja tão interessante, porque demora sempre mais tempo do que aquilo que nós pretendemos. Portanto, resumidamente, o diagnóstico pode ser feito com a avaliação dos sintomas, a história clínica, a observação da garganta é fundamental, e nos casos de dúvida podemos pedir então estes testes de diagnóstico através da colheita do pus. E qual é o tratamento da amigdalite? Muito bem, então, em relação ao tratamento, acredito que quem está a ouvir-nos já deve estar a adivinhar que o tratamento vai ser diferente consoante a causa da amigdalite, seja viral ou bacteriana, e se estão a pensar isso, estão a pensar muito bem. No caso da amigdalite viral, não existe um tratamento específico, porque o vírus vai-se auto-eliminando, digamos assim, vai-se autogerindo. No entanto, é importante nós darmos aqui alguns cuidados de conforto e de alívio sintomático, e por isso é muito importante ingerir muitos líquidos para manter uma boa hidratação. É importante tomar medicamentos dirigidos aos sintomas, por exemplo, medicação para as dores, medicação para a febre, e depois é importante também aliviarmos a dor através de outras medidas. Ora, se temos uma infecção na garganta, uma inflamação na garganta, é importante, por exemplo, comer comida mais mole para não causar tanto atrito e
tanta dor ao passar na garganta, optar por comidas ou bebidas mais frias porque vão ter algum efeito anti-inflamatório na garganta, e isto vai ajudar a dar mais algum conforto ou pelo menos a não agravar as queixas, não é? Depois, caso a infecção seja bacteriana, obviamente, para além de todos estes cuidados de que falamos, são transversais, nós acrescentamos também o tratamento com antibiótico, como já falamos noutros programas. Os antibióticos apenas se devem tomar em caso de infecção por bactérias, e por isso devem ser sempre prescritos por um médico e devem ser tomados consoante a indicação, o número de dias e o número de tomas que forem recomendados, mesmo que entretanto ao longo do tratamento e antes do antibiótico acabar, os sintomas já tenham desaparecido. Isto é mesmo muito importante cumprir para que não aumentemos o risco de resistência a esses mesmos antibióticos. As amigdalites precisam sempre de antibiótico? Não, precisamente pelo que expliquei atrás. Nem sempre as amigdalites precisam de antibiótico e esta é uma mensagem fundamental para quem está lá em casa. Tal como disse, os antibióticos só devem ser prescritos se a amigdalite for bacteriana, porque se for vírica eles não vão fazer rigorosamente nada e na verdade até podem funcionar contra nós, digamos assim, como estava a explicar. Posso ter várias amigdalites seguidas? Infelizmente sim, algumas pessoas têm esta predisposição, digamos assim, e acabam por procurar um médico por repetidos episódios de amigdalite. Em alguns destes casos, nós sugerimos até a avaliação por otorrinolaringologia para se ponderar o benefício de fazer ou não a cirurgia de remoção das amígdalas, que em alguns casos acaba por se justificar, mas deve ser sempre devidamente avaliado. A amigdalite bacteriana é uma doença de evicção escolar obrigatória? Olha, esta é uma boa pergunta também e que de facto muitas vezes os pais nos colocam. Se a amigdalite for causada pelo tal Streptococcus do grupo A, ou seja, a tal bactéria que mais frequentemente causa as amigdalites bacterianas e que nós conseguimos detectar através dos tais testes de diagnóstico de antigênio rápido, de facto devem os miúdos evitar ir à escola até 24 horas depois de iniciarem o tratamento com antibiótico. Passado esse período, e já estando o tratamento em curso, podem voltar à escola sem problema, porque o risco já é bastante menor. E pronto, está então feito mais um serviço público. Desta vez falamos sobre amigdalites, infecções relativamente frequentes, e é muito importante distinguir então as amigdalites virais das bacterianas e perceber de que formas é que podemos ajudar a resolver estas situações de forma o mais adequada possível. Por cá voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá e como sempre espero que se encontre de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.